Sejam bem-vindos, família patriota intervencionista, né? Sejam bem-vindos, brasileiros em geral, a essa live. Gente, eu agradeço muito de coração a presença de todos, né? Nós temos várias pessoas vendo a live, compartilhando a live. Nós temos uma média de 30 padres presentes no Facebook, não na live agora, mas alguns deles acabam acompanhando a live também, né? O Padre Edmundo sempre, o Padre Emerson, grande amigo de Matinhos, né? Padre Dimitrios, de Taubaté, São Paulo, e outros padres também que acompanham a live. Também tenho um amigo pastores, né? O grande amigo intervencionista Maurício, pastor também, inteligente, acompanhando a live, e a todos os amigos. Se eu for falar o nome aqui de cada um, nós vamos fazer meia hora de live, ou mais, falando o nome. Gente, hoje eu vou repetir algumas coisas das lives passadas, mas é muito importante. Por quê? Porque eu vou falar hoje de como que funciona o sistema que controla o mundo. E realmente é assustador e é tenebroso. Eu vou fazer uma síntese sobre isso e depois eu vou falar do nosso amigo Ronald Bernard. O Ronald Bernard é um amigo que aceitou a minha amizade pelo Facebook, né? Ele foi um ex-globalista, banqueiro, né? Illuminati. Ele mora na Holanda, né? E quando eu comecei a ouvir a história do Ronald Bernard, eu fui pesquisar sobre a sua vida nas redes sociais e acabei achando a sua empresa, a Be of Joy, que é uma empresa que ele trabalha na Holanda, né? É uma cooperativa que ele trabalha hoje, né? E ele foi um ex-globalista, ele ficou perto da pirâmide ali, lá em cima. E ele vem contando sobre essa organização secreta, sobre os globalistas, sobre os Illuminatis, que muita gente não acredita, acha que é a teoria da conspiração, mas existem fatos, evidências que comprovam todo esse esquema, toda essa organização. E daí eu vou falar um pouco sobre a sua vida, né? Por que Ronald Bernard deixou essa organização secreta, né? Que foi no momento que é onde ele foi convidado pelos globalistas, pelos Illuminati, para sacrificar crianças, né? na organização. Foi onde ele caiu fora. Mas esse eu vou deixar para frente. Bom, vamos lá do início, gente. É uma história muito interessante. Quem que controla o mundo? Eu vou voltar um pouco atrás aqui, naquilo que eu falei. Nós temos ali a família Rothschild, né? Que é uma família que nasceu no ano de 1744, Mayer Rothschild, né? E o Mayer Rothschild, em 1744, quando ele nasceu, depois ele se tornou um banqueiro, né? E como banqueiro, ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele começou a emprestar dinheiro para monarquias, para reis, né? Para governos. E ele percebeu que a economia, o mundo das finanças, você tendo isso na mão, você controla toda uma humanidade, né? E Rothschild, Mayer Rothschild, então ele começa a emprestar dinheiro para governos, para grandes empresas, reis, né? E ele acaba sendo dono, ali pelo ano de 1900, ele acaba sendo dono da metade de toda a riqueza do mundo. E então os filhos dele
acabam casando com outras famílias poderosas, né? Nós temos os Morgan, o Rockefeller, né? Nós temos vários que depois eu vou mostrar para você, né? E é onde nascem as 13 famílias mais ricas do mundo, que são donas mais da metade de toda a riqueza do mundo. E essas famílias, elas são famílias Illuminatis, todas elas. Elas são famílias que são também da maçonaria, todas elas, né, o grupo. E são famílias satânicas que praticam sacrifício de crianças. Não só de crianças, mas de seres humanos em geral. Gente, é muito tenebroso, mas é a verdade. E o Ronald Bernard, que está no nosso Facebook, amigo do Facebook, né, ele conta também ali aos mínimos detalhes como que funciona essa organização, né? E essas 13 famílias mais ricas do mundo, eles criam um banco, que é o Banco BIS, né? E você já vai entender. Esse banco é um banco central, né? Que esse banco central, ele faz o financiamento para o FMI, né? O Fundo Monetário Internacional, que é dessas famílias que controlam o mundo, né? E o FMI faz empréstimo para todos os governos, para todos, né? Essas famílias são donas de todas as multinacionais, ou quase todas, né? A Volkswagen, Toyota, Nestlé, Vivo, a Petrobras agora, que vai ser vendida para a família Rothschild, para essas 13 famílias. E essas multinacionais financiam todos os governos políticos, as mídias são donas das mídias televisivas, né? E etc. Bom, eu quero mostrar um gráfico agora para ficar mais prático para você entender, né? Aí nós continuamos a sequência. Eu quero que você entenda o seguinte. Aqui nós temos um triângulo. O que é esse triângulo? É o símbolo da organização secreta dos Illuminatis, né? Ali no topo nós temos o Lúcifer, o olho que tudo vê. Depois nós temos a família Rothschild. O que é essa família Rothschild? Essa família Rothschild é aquela família que é dona mais da metade de toda a riqueza do mundo. Os filhos dessa família Rothschild, né, eles começaram a casar, né, com famílias que fazem parte dessas 13 famílias, né, que são Astor, né, família Burney, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft e a Van Dorn. Então essas 13 famílias são as elites que comandam todo o sistema, o mundo. Essas famílias compraram essas multinacionais, né? Que nós temos aqui o BIS, lembra que eu falei que é o primeiro banco, criado por essas 13 famílias, né? Que é dona também do FMI, aqui que é o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para todos os bancos, são donas de todos os bancos, né? E daí nós temos as multinacionais aqui no triângulo, que é a Vivo, a Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, Volkswagen, Toyota, né, mineradoras e outras, que financiam governos políticos, todos, do mundo inteiro, e aqui embaixo nós temos o povo que é nós, né, que somos escravos de toda essa organização. Por quê? Porque essa família, ela controla a finança, o dinheiro. Eles são trilionários, são donos do ouro, do petróleo, diamantes, tudo que você imagina. E eles, cada governo, quando tem uma eleição, o que eles fazem? Eles financiam os dois lados. Todos
todos os lados. Porque quando alguém ganha, quem ganha são os globalistas. Por exemplo, aqui no Brasil, né, eles financiaram a campanha do Haddad, do Bolsonaro, de todos os políticos, todos. Então, quando alguém entra, eles não perdem. Tanto é que o Paulo Guedes, ministro da Economia, né, ele já está privatizando o Brasil, as empresas do Brasil. O Banco do Brasil, por exemplo, que é do Brasil, né? O Paulo Guedes ele vai fazer uma fusão do Banco do Brasil com o Banco of America, que são dos Illuminati, dos globalistas. Então, o Banco do Brasil não vai pertencer mais ao Brasil. Vai pertencer a essa família dos sionistas, judeus, né? Porque essas 13 famílias são sionistas, judeus, iluminatis, maçons, né? Que controlam todo o sistema global do mundo, né? A família Rothschild, ela criou uma organização chamada Illuminatis, né? O que é os Illuminatis? A família Rothschild criou no dia 1º de maio de 1976 os Illuminatis, que foi criado por Adam Weishaupt, né? Que ele era um judeu askenazi. O que é um judeu askenazi, gente? É um judeu que não é de origem judaica. Eu tenho que repetir isso porque é muito importante. São judeus que nasceram do reino da Casária, que não eram de origem judaica, mas eram judeus askenazi, né? Por exemplo, Israel. A Israel foi criada pelos Rothschild, pelos Illuminatis, pela maçonaria, o Estado de Israel em 1948. Né? Foram criados. Então, por exemplo, agora, né, no governo Bolsonaro, está também mandando a sede para Jerusalém, Israel. Por quê? Porque quem comanda Israel, quem criou Israel, foram os sionistas, os judeus askenazi, toda essa família do Rothschild, Rockefeller, né, que fazem parte de todo esse sistema. E eles estão construindo em Israel o terceiro templo. Estão começando a construir, de onde eles querem trazer essa família, essa pirâmide, né, que é comandada lá pelos Lúcifer, né, por Lúcifer. Eles estão criando agora o templo de Israel para trazer o anticristo, que para eles, né, será o Messias, mas para nós será o anticristo, que virá de Israel. Por isso que muitos governos estão mandando, né, as suas embaixadas para Jerusalém, para Israel. Por quê? Justamente para fortalecer esse país, esse governo, essa nação que foi criada pelos sionistas, né? Então é interessante por quê? Porque quando os Illuminati são criados, em 1976, né, pelas 13 famílias, por essa elite global, né, eles criam com propósitos, né, de abolir todos os governos, os Illuminatis. Eles foram criados com esse propósito, de abolir todos os governos nacionais, quebrar as soberanias, né, abolir a propriedade privada, né, a abolição do direito de herança, também esse é o propósito, abolir a família, né, como que eu digo, incentivando a prostituição, incentivando o gaysismo, incentivando, enfim, o aborto, para destruir a família, a ideologia de gênero, e assim por diante, né? Destruir todas as religiões, todas, católicos, evangélicos, todos. Então, se nós temos um inimigo em comum, são os Illuminatis, essas 13 famílias, os globalistas, né? Eles querem destruir Deus, querem tirar Deus
da adoração da face da terra e implantar uma adoração luciferiana, né? Adoração de Lúcifer. Né? Por quê? Porque dentro desse sistema global, lembra que eu mostrei para você, né? Quem que rege todo esse sistema é o Lúcifer. Toda essa família, né? Essas 13 famílias que regem o mundo, eles praticam o satanismo. Eles sacrificam crianças, seres humanos. Gente, isso não é brincadeira, isso não é piada. Isso é sério, né? Eles fazem isso. O sacrifício de pessoas, de crianças. Eles fazem o tráfico de órgãos de crianças para vender isso lá no mercado negro, né? Não só de crianças, mas de seres humanos em gerais. Quando crianças desaparecem no Brasil, em todo o mundo, elas são levadas ao sacrifício. E aí você diz, mas e as organizações, o FBI, a CIA, todas elas servem a esse sistema. Porque o que acontece, gente? Essa elite global, né, elas criam suas leis, suas regras, porque elas controlam toda a economia. Toda, gente. Eles escolhem os presidentes das nações, né? Se esses presidentes não querem servir aos globalistas, eles começam a fazer chantagem. Por exemplo, Donald Trump está combatendo essa elite global, né? E eles estão tentando derrubar Donald Trump. Por exemplo, o Abraham Lincoln, que começou a combater o sistema global. Eles assassinaram Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E assassinaram outros presidentes dos Estados Unidos. Então, esse sistema global, quando tem um presidente de uma nação, um príncipe, um rei, que não quer seguir os propósitos dessa elite global, eles assassinam. Ou eles dão sumiço, chantageiam, inventam, assassinam a reputação dessas pessoas e tiram essas pessoas do poder. Por quê? Porque essa elite global, eles querem criar uma nova ordem mundial no mundo, controlada por essa elite global. E por que essa elite faz sacrifícios de crianças, de pessoas? Porque é uma forma de eles prestar adoração a Lúcifer. Eles querem criar uma religião nessa nova ordem mundial. Uma religião luciferiana. Eles querem criar um só governo, uma só moeda, uma só nação. Por isso quebrar as soberanias das nações. Entendeu? Uma só língua. Então eles querem criar essa nova ordem mundial. E para criar essa nova ordem mundial, eles precisam destruir as religiões. O cristianismo, o catolicismo. Então tudo isso é feito propositalmente, né? E eles criaram o Estado de Israel. Então as pessoas ficam dizendo, mas agora o Estado de Israel tem parceria com o Brasil. Sim, mas não quer dizer nada. O Estado de Israel foi criado por essa elite global para trazer o anticristo para a sociedade. Que eles vão dizer que é o Messias para os judeus, mas que na verdade para nós cristãos é o anticristo, que vai ter o domínio político e religioso de todo mundo, de todas as nações. Eles vão fazer isso. Então isso é um fato, gente. Os globalistas, eles estão acima de tudo que você imagina. Eles criam suas próprias leis. O FBI serve aos globalistas, às CIAs, às mídias, gente. Todos
os homens mais bilionários, ricos, donos das multinacionais, né, fazem parte destas famílias, das 13 famílias que criaram, né, justamente todo esse sistema para controlar a humanidade, para controlar o mundo. Só para você entender, né, aqui nós temos o triângulo, o símbolo dos Illuminatis, né? Se você olhar com atenção, você vai ver que aqui é o triângulo, que é o sistema, o símbolo dos Illuminatis, né? Que são sionistas, judeus askenazi, né? Que não são judeus, porque eu quero que você entenda uma coisa. Hoje em Israel, 10% do povo é judeu, de origem judaica, que seguem a Torá, que seguem o Antigo Testamento. Mas 90% do povo de Israel não são de origem judaica. Segue o Talmud, que aguardam o anticristo vir ao mundo. Então esse sistema, esse esquema aqui, nós temos o Lúcifer aqui, e embaixo as 13 famílias, lembram? Nós temos os bancos, nós temos as finanças, né, que representa toda essa organização secreta, né? O símbolo aqui é a nova ordem, novos órgãos séculos, nova ordem dos séculos, que é a nova ordem mundial, gente. Então, só para você entender, por exemplo, os Illuminatis que foram criados em 1876, né, eles criaram os Estados Unidos, a fundação dos Estados Unidos. Então, no dólar também, você vai ver aqui, você vai ver tudo invertido, porque a live ela está de frente para mim, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, na nota de $1, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que era maçom, Illuminati. O primeiro presidente, um dos fundadores, pais dos Estados Unidos. E logo embaixo aqui você vê o símbolo na nota de $1 dos Illuminatis, das 13 famílias que comandam todo o sistema global. Entendeu? Então por que eu estou explicando isso para você? Para você entender como que funciona todo o processo, gente. Todo o processo. Isso não é teoria da conspiração. Se você pegar a nota de $1, está lá o símbolo dos Illuminatis, que estão para destruir toda a família, todas as religiões, né? Todas as soberanias de todos os povos. Então essa é a primeira síntese que eu queria deixar claro de quem comanda todo esse universo. E agora eu quero falar do nosso amigo que hoje está presente, é um amigo do Facebook nosso, aceitou a nossa amizade, que é o Ronald Bernard. Depois eu vou colocar ali, né, algumas entrevistas que ele fez para o mundo, né, ele é da Holanda. O Ronald Bernard, ele é um holandês, né? E falando um pouco da vida dele, né, o Ronald Bernard, ele trabalhou na sua vida com importação e exportação de grãos, né? E só para você entender, o Ronald Bernard, ele conheceu um amigo que era banqueiro, que era cambista, e o Ronald, lá na sua juventude, o Ronald Bernard, ele conheceu esse amigo que era Illuminati, né? E Ronald falou que ele queria ganhar muito dinheiro. Ele queria ganhar muito dinheiro. Ele queria subir muito na vida. E então esse amigo fez um convite para Ronald Bernard. Olha, existe uma organização secreta Illuminati que elas servem aos globalistas que dominam todo o planeta.
E se você quiser ser um banqueiro, fazer parte dessa organização, né, você está convidado. Porque o Ronald Bernard, ele é uma pessoa muito inteligente. E essa organização Illuminati, eles escolhem a dedo aqueles para que possam fazer parte da organização deles. Eles escolhem pessoas inteligentes. Eles investigam toda a vida dessa pessoa. Se é uma pessoa emocional, se é uma pessoa fria. E o Ronald Bernard, ele tem uma mãe, né, que sempre deu tudo para ele, para os irmãos, né? Uma mãe que sempre tentou trazer a paz para a família. Mas o pai do Ronald Bernard, era muito agressivo demais, né? E isso fez com que o Ronald Bernard se tornasse uma pessoa fria. E os Illuminatis pensaram, esse cara vamos trazer para a nossa organização secreta. E convidaram. Só que o amigo de Ronald disse, olha, você vai ter que deixar a tua consciência a 100 graus no congelador. Você vai ter que esquecer a tua pessoa, a tua consciência, porque essa organização é pesada. Mas Ronald Bernard, na sua juventude, queria ganhar muito dinheiro. Então, vou entrar para essa organização. Sou uma pessoa fria mesmo, vou entrar para essa organização. E o Ronald, então, ele entrou nessa organização. E ele conheceu todo o sistema, né, dentro dessa ordem. Né? E só para você entender, deixa eu mostrar de novo aqui. O Ronald Bernard, né, eu vou mostrar de novo aqui. Aqui nós temos as 13 famílias que comandam todo o universo. Depois nós temos um grupo de 8.000 pessoas que comandam os bancos, o FMI, todos os bancos internacionais. O Ronald Bernard, ele chegou aqui, ó, nessa fase, perto da pirâmide. Abaixo aqui do Ronald Bernard, nós vamos conhecer as empresas multinacionais, né, aos quais essas famílias são donas, que financiam governos, políticos, monarquias e etc. Então o Ronald Bernard entrou lá dentro. E o Ronald Bernard, ele era um banqueiro, né, Illuminati, fazia parte da organização, e ele começou a entender como que funciona todo o sistema financeiro. Quem comanda o sistema financeiro comanda todo o planeta, comanda o mundo. Né? E então, lá pelos anos de 1990, o Ronald Bernard conta que, porque naquela época não tinha internet, né? Então não tinha todo o sistema digital da internet. Então o Ronald Bernard, ele, como era um banqueiro, ele ia fazer conferência do dinheiro, ele foi para a Alemanha, por exemplo, e então lá ele via caminhões de trilhões, bilhões de dólares sendo colocados em galpões. Ele conta isso na sua história, né? Porque naquela época não era digital. Então o dinheiro era guardado tudo em galpões. Dinheiro do Iraque, né? Por quê? Porque essas famílias elites, elas criam as guerras. Entende? Elas têm toda essa manipulação de criar uma guerra. E depois elas financiam essas guerras com dinheiro para poder lucrar em cima da guerra. Entendeu? Todas as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas criadas por essa elite global. Por quê? Porque após a guerra, testemunhas, o Ronald Bernard, comprovando isso,
pessoas vivas, crianças, levadas para esse sistema global, onde eles praticam o satanismo. Esse sistema que são sionistas, judeus, askenazi, que são iluminatis, maçons, eles colocam crianças, estão tentando derrubar a live, porque é pesado, né? Mas é uma realidade, né? Eles sacrificam crianças vivas. Gente, é uma realidade. E o Ronald Bernard, ele conta essa história, que ele estava presente. Por exemplo, essas 13 famílias, os Illuminatis, criaram a Revolução Francesa. Porque os Illuminatis, eles surgiram da base do iluminismo. O que é Illuminatis? Que são os iluminados, são donos do mundo, controlam toda a humanidade. Por isso a palavra Illuminatis. São pessoas iluminadas que controlam o mundo. E essas famílias que controlam o mundo, elas controlam todo o dinheiro. E o Ronald Bernard chegou lá, próximo da pirâmide. E um dia o Ronald Bernard conta, né, que ele estava conversando com um amigo. E esse amigo disse, lembra lá da lira italiana, que nós quebramos a moeda? Né? E ali naquela conversa entre amigos, sim, então, pois é, muitos empresários se suicidaram, deixaram suas famílias nas misérias, porque eles quebram a moeda, eles quebram países, quebram nações, para poder lucrar em cima e ao mesmo tempo manter esse sacrifício satânico para Lúcifer, que comanda todo esse esquema global. Por isso que eu coloquei para você. Lá em cima está Lúcifer, depois a família Rothschild, com as 13 famílias que controlam o mundo. Donas de todas as empresas globais do mundo. Motorola, Vivo, todas são donas. Até a Globo agora vai ser vendida, ou se já não foi, para toda essa família globalista que controla o mundo. E então, Ronald Bernard ali naquele grupo, contando a história da miséria daquele povo que se suicidou, dos empresários, todo aquele povo dava uma risada. O Ronald estava no meio, estava tudo certo. Ele estava lá em cima, no topo. Né? E um dia convidaram o Ronald Bernard para uma reunião secreta dos Illuminatis e trouxeram o Ronald, convidaram ele para sacrificar crianças ali, vivas. E eu vou passar embaixo um trecho, eu quero que você veja. A hora que eu terminar a live, eu vou passar um trechinho do Ronald Bernard de 2 minutos dando a entrevista, né? Tem o tradutor já. E naquele momento, o Ronald Bernard chora quando convidam ele para sacrificar a criança. O chão dele é derrubado. E ele fica sem palavras. Escorre lágrimas pelos seus olhos. Porque ele precisaria sacrificar crianças ali, naquela organização que servem aos globalistas. E então Ronald Bernard deixou aquela organização, foi embora, e ele começou a recusar tarefas da organização secreta, dos Illuminatis. Foi recusando, acabou saindo, né? Foi para a UTI, passou por um processo de pós-morte. Ele conta que ali, no pós-morte, ele via seu corpo. Ele via os médicos mexendo no seu corpo. Ele assistindo o seu próprio corpo. Porque quando nós morremos, gente, isso a ciência comprova. Até mesmo quando você lá no pós-morte, pessoas que
quase morreram e voltaram de novo, tiveram essas experiências de vida, de verem ali seus corpos, seu espírito saindo do corpo, e vendo os médicos mexerem ali. E ali Ronald tem uma conversão de vida. E ele compreende que existe todo mundo imaterial, que não é só sobre o material. Todos esse sistema globalista dos Illuminatis, maçons, judeus askenazi, que não são judeus de origem judaica, deixando claro, eles não só acreditam em Lúcifer, mas eles sacrificam milhões de pessoas nas guerras, crianças propositalmente sacrificadas para Lúcifer. Então eles creem em Lúcifer, eles creem no mundo imaterial. E o Ronald Bernard contava que, enquanto nessas organizações ele estava ali, participando de orgias, com mulheres nuas, sexo livre, bebidas, ele achava tudo engraçado, normal. Mas quando ele teve que sacrificar crianças, seres humanos, aquilo derrubou ele. E então o Ronald Bernard, ele deixa essa organização na Holanda. E ele percebe que um método de combater o globalismo, né, essas pessoas que comandam todo o sistema global, seria fazer o quê? Seria justamente criar comunidades cooperativas, bancos comunitários, né, para se ajudar entre si e não fortalecer o sistema global. Então o Ronald Bernard tem uma empresa hoje, lá na Holanda, que se chama Be of Joy, que é uma empresa que ele controla, né, ele saiu da organização, combate os globalistas. Muitos sites têm divulgado que o Ronald Bernard foi assassinado, né? Até mesmo, talvez muita gente passa isso para frente, mas talvez por não ter conhecimento. Mas ele está vivo, ele tem essa empresa, que eu entrei lá na empresa dele, uma empresa internacional, que ele faz as suas postagens, e de lá da empresa dele, das traduções, eu encontrei as redes sociais dele e pedi amizade pelo Facebook e ele aceitou, né? Então por isso que hoje eu estou fazendo essa live também para falar do Ronald Bernard, que provavelmente vai estar vendo essa live, né, curtindo a live, né? E é uma testemunha que existe toda essa organização secreta que controla o mundo. Por quê, gente? Porque mesmo neste mundo, mesmo aqui neste mundo, como diz o Evangelho de Lucas 12:2, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Mesmo neste mundo. Não vai precisar nós partirmos desta vida para entendermos o que está acontecendo. Neste mundo, muita coisa vai ser revelada. O próprio Cristo nos comprova isso. E é por isso que, hoje, Deus permite que pessoas estejam vivas, mesmo diante de todo esse sistema global, para levar a verdade de tudo o que está acontecendo. Então nós temos que ficar atentos, gente. Enquanto as pessoas ficam dizendo aqui no Brasil, mas porque Bolsonaro ganhou, porque a esquerda foi... Gente, não existe esquerda-direita, existe o sistema. Aprenda isso. A elite global comanda tudo. A elite global comanda todos os governos, políticas, empresas, e compra todas as empresas. Ela está comprando agora o Banco do Brasil, que não vai ser mais do Banco do Brasil. Veja nas mídias, o próprio economista do Bolsonaro
Paulo Guedes dizendo que vai privatizar as empresas brasileiras. Por quê? Porque o próprio sistema, eles quebram as empresas para comprar a preço de banana e controlar todo mundo, toda uma nação. Porque se você controla uma energia de um país, você controla o país. Porque se falta energia na sua casa, a luz, a internet, você não é ninguém. Falando de uma maneira grossa, a grosso modo. Você perde toda essa informação, a compreensão das coisas. Hoje nós praticamente não conseguimos viver sem a energia. Então vêm as multinacionais e compram as hidrelétricas do Brasil, que já são donos, os globalistas, ferrovias, empresas em gerais. Entendeu, gente? Eu não quero fazer uma live comprida, porque senão fica uma live meio chata. Eu sei que eu quero procurar fazer uma live aí sempre no máximo de 30, 40 minutos, no máximo, para que a gente realmente não fuja muito do tema e fique uma live agradável. Então, gente, eu quero que eu criei um grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte do grupo, é só colocar a sua mensagem off, aí entra lá, eu te adiciono no grupo dos amigos do Albari Dias, o intervencionista. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Como funciona o sistema que controla o mundo. Não só o Brasil. O Brasil é isso daqui, gente, diante do mundo. Só que se nós entendermos o que está acontecendo no mundo, no planeta, nós vamos entender o que está acontecendo no Brasil. É lógico que Bolsonaro vai fazer muita coisa, mas vai entregar o Brasil para os globalistas. Isso é um fato. Então, só um povo, só uma nação pode combater todo esse sistema global. O comunismo foi criado pela maçonaria, pelos Illuminatis. O comunismo é isso daqui, gente. O comunismo, os globalistas fazem isso para dizer para o povo: combatemos o comunismo. Mas tem coisa muito pior que o comunismo. Tem todo esse sistema global que comanda todo um planeta. Então, gente, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, muito mesmo. A nossa luta, ela não é física, material, também. Mas a nossa luta é imaterial, é espiritual. Enquanto todo esse sistema global, eles praticam o tráfico de crianças, de seres humanos, como sacrifício a Lúcifer, a Satanás, eles fazem isso, gente. Isso é um fato. Nós não vemos, porque nós estamos preocupados com a nossa vida dia a dia. Mas crianças estão desaparecendo, no Brasil e no mundo, para sacrifícios humanos. Isso é um fato. E esse mundo, ele é governado pelo próprio Lúcifer, gente. A gente tem que entender isso. Lembram da passagem de quando o próprio Satanás levou lá no deserto, nos 40 dias, levou Jesus para o deserto. E então o próprio diabo, Satanás, mostrou para Jesus e disse para ele: se prostrare diante de mim, tudo isso que você está vendo eu te darei. É bíblico, gente. Por que o diabo disse para Jesus: tudo isso eu te darei? E Jesus não contestou nada do que o diabo disse. Por quê?
Porque Jesus sabia que esse reino foi dado ao Lúcifer, ao diabo. Então ele comanda. E é por isso que Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, eu pediria aos anjos que chegassem e destruíssem tudo. Esse mundo vai ser tirado de Lúcifer um dia. Mas, por enquanto, quem governa esse mundo é o próprio Lúcifer. E essa família global que comanda todos aqui em cima, que oferece sacrifício a Lúcifer, toda essa família pratica o satanismo. Isso é um fato, como oferenda. E nós temos que oferecer hoje a Cristo, a Nossa Senhora até mesmo, para nós católicos, nós temos que oferecer essas pessoas em oração. É por isso que eu rezo, oro todo dia, para meus amigos do Facebook, do YouTube, para todos os dias eu rezo. Só a oração pode destruir, pode mudar o mundo. E é por isso que também, se você for lá no meu grupo, né, eu vou estar rezando por você, por toda a sua família, né, todos os dias, né, todos os dias. Né, pelos amigos, né, porque a nossa luta, ela é mais que material, ela é espiritual. Ela é espiritual. E é por isso que eu não tenho medo de nada, gente, de nada, de nada. Se eu morrer amanhã, a partir deste mundo, tranquilo, porque estou tentando fazer a minha parte e conscientizar as pessoas. É o que cada um de nós deve fazer. Quando você compartilha essa live na tua página, no seu grupo, outras pessoas vão entender o que está acontecendo. Entendeu? E você vai estar evangelizando essas pessoas. Mesmo sendo intervencionista, patriota, nacionalista, seja evangélico, católico, você vai estar evangelizando de uma certa forma. Então compartilhe no seu grupo, na sua página, né, que você vai estar conscientizando as pessoas. O que nós podemos fazer hoje? Conscientizar as pessoas. Fazer isso que nós estamos fazendo na live. Então, gente, para não se estender a live, né, vamos nos despedindo, né, curtindo, compartilhando, né, e embaixo eu vou deixar aqui, não esqueça de ver nos comentários, no YouTube eu vou deixar no comentário também, né, fixo, no Facebook, um trechinho do Ronald Bernard, explicando por que ele saiu, no momento exato que ele saiu, né, dessa organização secreta. E também eu vou passar aí uma matéria completa do Ronald Bernard, que também está participando da nossa live, da nossa amizade pelo Facebook. Gente, até a próxima, se Deus quiser.